Estamos retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro. Francisco Carlos de Góes, presente. Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Sérgio Brum, presente. O Biratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 16 vereadores presentes, a quórum regimental. Eu declaro reabertos os trabalhos legislativos da 40ª sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022, às 16h58. Passaremos agora à ordem do dia. Processo em primeira discussão é o processo 221/22, projeto de lei número 108/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recurso público estadual para a organização da sociedade civil, OSC, do setor privado, que especifica a ELESAB. A autoria é prefeita municipal e o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 221/22. Passaremos agora ao processo 225/22. É o projeto de lei número 115/22, que altera a lei municipal número 7.599, de 9 de agosto de 2022, que autorizou o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de fomento, o repasse de recursos públicos federais para a organização da sociedade civil, OSC, do setor privado, que especifica Esquadrão da Vida. Autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado processo 225/22. Passaremos agora ao processo 33/22. É o projeto de lei que dispõe sobre a apresentação do SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de saúde, para contratação, participação em licitações, instrumentos contratuais, chamamentos públicos de pessoas jurídicas do direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes da assistência social, para a prestação de serviços na área de saúde. A autoria, o Biratã Cássio Sanches, e o referido processo está em discussão. Pede a palavra o autor do projeto, o Biratã, e a terá por até 10 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero só dizer que essa discussão ela está pelo menos 180 dias atrasada. Mas só para reforçar aos senhores, e peço que os senhores também entendam, o SEBAS nada mais é do que uma certificação. É uma certificação de boas práticas, de que a empresa está legitimada nas licitações, nas contratações, e é uma maneira de nós trazermos também uma prestação de serviço boa para a saúde de Bauru, especificamente para a saúde de Bauru. Nós tivemos no começo do ano um problema em que a OMESC precisou abandonou ali, precisou encerrar. Com esse tipo de certificação, eu acredito que seja reduzido ou até zerado esse tipo de situações. Então eu peço aqui aos senhores que relembrem, esse projeto foi apresentado em fevereiro deste ano, e pedido informação pela vereadora Chiara, que a vereadora Chiara pediu 90 dias, o prazo normal, depois renovou o pedido para mais 90, e agora, na última sessão, nós suspendemos esse prazo para que o projeto possa tramitar. Me honra com a parte, vereador Meira. Vereador Bira, parabéns pela iniciativa do projeto. Eu só tenho uma dúvida aí. Eu concordo plenamente com a proposta. A FERSB, que é uma prestadora de serviço à saúde do município, a Sorri, que também é outra prestadora de serviço ao município na área da saúde, o senhor tem conhecimento se eles têm esse certificado? Não, eu não tenho, e também o SEBAS não é excludente. O próprio executivo é que vai definir o quanto esse certificado muda ou não no sentido de contratação, pontuação, né? Pode ser 1 ponto, 10 pontos,
ou critério de desempate, é o executivo quem vai definir essa participação. Quanto a essas entidades, eu sei que muitas prestam um ótimo serviço, né? A minha preocupação também era essa, mas como o executivo está com a bola na mão, né? Ela pode arremessar a hora que ela quiser e da maneira que entender prudente, a gente entende que seria mais uma maneira de atualizarmos, que nós estamos lidando com dinheiro público, Sim. né? E isso seria importante até para motivar as outras entidades que vão trabalhar, ou até as que já prestam, para se atualizarem, né, para terem o certificado. Eu gostaria que todas tivessem o SEBAS, porque aí, sem Obrigado. dúvida nenhuma, ajudaria bastante. É isso, senhores. Então, agradeço e peço que vocês votem a favor. Claro, é um pedido. Peço reserva no meu tempo. O senhor dispõe de 7 minutos ainda. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Processo 33/22. Passaremos agora à discussão única. Moção 107/22. De aplauso à senhora doutora Marina dos Santos Prado das Neves, em virtude da sua conquista pessoal na formação de graduação de Direito e aprovação do exame da OAB. Autoria Marcos Antônio de Souza. E o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 107/22. Passaremos à moção 108/22, de aplauso ao Colégio Chaminade, por ser o primeiro colégio marianista do Brasil, instalado em Bauru. Autoria Manuel Afonso Lozila. Referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 108/22. Passaremos agora à moção 109/22, de aplauso ao Dr. Helder Fernandes de Aguiar pelo profissionalismo, cuidado e atendimento aos clientes durante toda a pandemia de Covid-19. Autoria Manuel Afonso Lozila. A referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 109/22. Passaremos agora à moção 110/22, de aplauso ao time SESI Vôlei Bauru Feminino pela conquista inédita do título das campeãs da Supercopa 2022. Autoria todos os vereadores. A referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 110/22. Passaremos agora à moção 111/22, de aplauso ao professor Dr. Omar Gabriel da Silva Filho pela sua dedicação e brilhante trajetória de ensinamentos e contribuição reconhecida mundialmente na área de ortodontia do município de Bauru. Autoria Marcos Antônio de Souza. E a referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 111/22. Passaremos agora às explicações pessoais. O primeiro vereador inscrito é o vereador Manuel Afonso Lozila, que abre mão da palavra. Próximo vereador Marcelo Roberto Afonso, que pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Boa tarde a todos, mais uma vez. Voltando no mesmo assunto dos 10 minutos, segurança pública na nossa cidade. Estivemos aí também na cidade de Botucatu. A estrutura lá são 20 veículos, 4 caminhonetes rurais para patrulha rural, 4 motos de 350 cilindrada, um total de 75 agentes lá, sendo que 10 são mulheres, e o valor hoje lá da pasta é de 4.800.000 ao ano. Então vou pedir para a TV passar aí o vídeo de Botucatu, toda a estrutura, e fica mais uma aí como exemplo que já deu certo, bem próximo de nós aqui, cidade de Botucatu. A cidade de Botucatu conta com uma guarda municipal desde o ano de 2006, quando iniciou as atividades com 30 agentes. Atualmente a equipe conta com 75 e nos próximos meses serão contratados mais 15 guardas.
O vereador Marcelo Afonso foi até o município para conhecer a estrutura, que pode servir de modelo para a implantação de uma guarda em Bauru. Ele foi recebido pelos comandantes da GCM e pelo secretário de Segurança de Botucatu, Marcelo Emílio. A Guarda Municipal, entendo que é excepcional em relação à segurança pública para o município de Botucatu. Além de auxiliar as forças policiais, representou para o município a redução principalmente das estatísticas criminais e também para as ocorrências de manutenção da ordem no município, o cuidado com os próprios municipais, com o meio ambiente, enfim. Envolve um leque bastante grande a Guarda Municipal, protegendo a cidade, protegendo as pessoas da cidade que vêm para a cidade e trazendo também, por que não dizer, desenvolvimento ao nosso município. A Guarda Municipal, inicialmente, quando implantada, eram 25 agentes. Hoje a gente conta com 75, com a possibilidade de aumentar o efetivo. Com o aumento do efetivo, a gente foi criando algumas equipes especializadas. Existe um grupamento com motocicletas, que tem um tipo de patrulhamento mais específico, principalmente em áreas de mais difícil acesso. Existe também o grupamento ambiental, o GPA, contamos aí com 3 viaturas que fazem o patrulhamento na área rural do município. Contamos também com uma equipe que se chama Patrulha da Paz. São guardas municipais que se especializaram em prestar atendimento às crianças até os 5º anos das escolas municipais. Eles vão lá, conversam, tem uma grade curricular com formatura no final de ano. Hoje em dia, a Patrulha da Paz consegue aí dar aulas para as crianças em praticamente todas as escolas, atingindo na última formatura quase 2.000 crianças. Existe também a Patrulha Maria da Penha, que auxilia a Polícia Civil e o Poder Judiciário no que se refere às questões de medida protetiva, acompanhamento dessas vítimas, né, de violência doméstica, além de outras equipes que participam do patrulhamento diário, a equipe do GPA, que a gente chama, que é o grupamento ambiental, como disse antes. Existe também a equipe do GAP, que é uma equipe mais ostensiva, mais especializada para algumas operações dentro da cidade. Enfim, várias equipes foram sendo criadas aqui graças ao aumento do efetivo. O comandante da Guarda de Botucatu, Leandro Destro, contou que nesses 16 anos de existência foi criada uma grande integração entre a Guarda e a população botucatuense. A presença do policial, né, ou do guarda municipal já é o início de todo o nosso procedimento. Então, na hora que tem um problema, uma ocorrência, a forma com que você chega já começa ali resolver o problema. Então, você chegar com uma viatura nova, uma viatura bem postada, um guarda com uniforme adequado, também com equipamento, já começa a resolver aquele problema naquela questão. Então, além da segurança para o guarda estar trabalhando de forma ergonômica, com um carro que vai chegar no destino, vai resolver o problema, ele tem também a segurança de estar com um colete balístico apropriado e também com equipamento que pode ser utilizado, tanto não letal para resolver aquele problema, como também, se precisar, um equipamento letal. Então, tanto a segurança para quem está fazendo o trabalho, que é do guarda, também para a comunidade, para a população que se sente segura quando chega o profissional. Com sua atuação aprovada pelos moradores de Botucatu, a Guarda Municipal passou a ser referência para outros municípios e realiza cursos de treinamento para novos agentes. É o caso de Ourinhos e Itatinga. Para nós é muito importante, considerando que a nossa guarda lá é recente. Nós estamos com 70 dias da guarda operando e por a gente não ter ainda a estrutura, a gente viu que seria uma parceria excelente para a formação dos nossos GCMs. Sempre tivemos uma boa relação com a Guarda de Botucatu, que presta um serviço excelente na formação dos guardas e tem formado guarda de excelência, onde nós chegamos hoje com a Guarda Itatinga também num nível muito bom de formação, que é trazida pela cidade de Botucatu, e já chegou no nível de excelência no atendimento também lá na cidade de Itatinga. O custo anual para a manutenção de toda a estrutura da GCM botucatuense é de aproximadamente 4 milhões de reais, o que representa perto de 1% da arrecadação total do município. Para o vereador Marcelo Afonso, que tem visitado outras guardas no estado de São Paulo, Botucatu é um dos exemplos que podem ser seguidos no quesito de segurança pública. Tendo uma guarda municipal, você trazendo mais segurança, a cidade de Bauru já é segura pela Polícia Militar e já tem um bom trabalho. Eu acho que só tem a ganhar e a somar. Isso é uma referência que possa sim ser usada, né, pelo Executivo para atrair mais empresas para a nossa cidade. Você falar um orçamento hoje de Bauru que é bem maior que de Botucatu, você também não precisa começar com um efetivo grande. Você começa com um efetivo menor, isso vai trazendo força, vai ganhando
ganho na cidade, a população está vendo que aumentou a segurança e isso traz benefício, então com isso a gente consegue um recurso maior e a cidade vai crescendo cada dia mais. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Uma boa semana a todos e bom trabalho. Inscrito, vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá por até 5 minutos. Presidente, eu vou encerrar aqui o momento de fala que eu não consegui completar nos meus primeiros 10 minutos. Eu estava falando sobre uma ação social chamada Falcons Rollers. Esta ação social, ela é inclusiva, trabalha com pessoas que utilizam-se de patins. Quando a gente pensa em patins, a gente só vê o cara jogando hóquei, né? Mas tem muito mais do que isso. Tem o patins online, tem o patins competitivos, são 6 ou 7 níveis de patinação que são discutidos e são ensinados nesse trabalho. No dia 29 de outubro, antes da eleição, eu fui chamado por um grupo de pessoas que utilizam-se do ginásio Raduan Trabulsi, que fica na Avenida Darcy César, em Prota, ali no Santa Luzia. Esse pessoal do Falcons Roller, Leandro, Ivana, Rogério, esse pessoal é abnegado. E, inclusive, também o Ricardo Genaro, meu amigo, que é cadeirante, colega de partido, enfim, também tem seus familiares que se utilizam dessa modalidade esportiva para poder agregar pessoas. E hoje o grupo passa das 200 pessoas. E qual é a necessidade? Eles precisam apenas de um espaço para poder desenvolver o trabalho. O Leandro e a Ivana, eles carregam os equipamentos para quem quer participar. Eles carregam e emprestam durante as sessões. E o Rogério, que é o professor, ensina todas as modalidades possíveis para que eles possam estar praticando. É inclusivo, pois existem pessoas que são amputadas, pessoas com autismo, pessoas com deficiências motoras que são reabilitadas e são incluídas novamente na sociedade a partir desta ação, que nada mais é do que uma ação voluntária. Então, eu tenho algumas fotos e futuramente vou apresentar as fotos e os vídeos, mas eu queria pedir ao secretário de Esportes, o Flávio, que já sabe do problema, nós conversamos no dia. Quando o pessoal vai participar, há um conflito de interesses também com o time de hóquei de Bauru, e esse time de hóquei, eles têm como um investimento também lá no Raduan Trabulsi. O que nós queremos? Nós não queremos que pare o hóquei, pelo contrário, nós queremos que seja fomentado também e que esta parte dos patins também seja contemplada, que é uma gama de pessoas muito grande, adultos, idosos, crianças, pessoas com deficiência, vereador Guilherme, praticam essa modalidade do roller. E eu fiz uns vídeos, algumas fotos e eventualmente vou estar passando. Mas eu queria, eu gostaria, sinceramente, que a Secretaria de Esportes tivesse um olhar carinhoso. Nós vamos marcar uma reunião para a próxima semana, se Deus quiser, para levar esse pessoal, para eles explicarem como funciona a inclusão. E seria interessante que, não sendo lá no Raduan Trabulsi, porque foi alegado que ali poderia acontecer danos ao piso. Mas se você usa para hóquei, né, vereador Guilherme, que tem taco, que tem... Aí fica mais difícil, né, da gente aceitar a justificativa. Então, eu sei que o time, o Flávio, vai ver esse caso com muito carinho, e eu estou aqui dando esse respaldo a esse grupo que presta um serviço excelente para a cidade. O dia estava nublado, muito vento forte, parecia que ia levar as telhas do ginásio embora, e o pessoal estava lá dentro, treinando, passeando, aguardando quem fosse chegar. Foi acionada a nossa amiga, a Matilde, que já deu uma escolinha de basquete lá naquele lugar, e agora parece que foi interrompida a ministração dessas aulas. A própria Matilde foi lá abrir para que o pessoal
pudesse participar ali, pudesse utilizar aquele espaço. Então fica aqui o nosso pedido, vou estar insistindo junto à Secretaria de Esportes para poder consolidar essa modalidade importante, este serviço público importante que o Falcons Roller desempenha para a nossa cidade. Deus abençoe Bauru, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. O próximo vereador inscrito é o vereador Benedito Roberto Meira. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senta aí, Juninho. Vou te... Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de manifestar aqui, o vereador Marcelo Afonso hoje, nas 2 oportunidades em que ele esteve aqui na tribuna, ele falou da importância do município ter uma guarda municipal. Eu, obviamente, não tenho nenhuma discordância daquilo que ele afirmou aqui. Ao contrário, também sou favorável. Por outro lado, instituir uma guarda municipal no município, ela tem um custo, né, não só para a implantação, mas também depois para o custeio. Então, acredito que esses sejam os empecilhos que a prefeita pode enfrentar caso tome uma decisão nesse sentido. Por outro lado, o que se tem hoje buscado como alternativa para suprir a falta de policiais militares em razão do efetivo, da redução do efetivo, é uma alternativa que seria a instituição de uma diária especial por jornada extraordinária do trabalho policial militar. Nós chamamos isso de DGEM. O que é a DGEM? Para que todos facilitem a compreensão, é uma hora extra paga a policiais militares que voluntariamente se inscrevem para trabalhar nos seus horários de folga. Essa DGEM, ela foi instituída na Polícia Militar em 2013, quando eu estava à frente do comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E era uma necessidade da Polícia Militar e do Estado em prover mais policiais militares no policiamento. De que forma? Remunerando os policiais, porque os policiais, o que faziam nas suas horas de folga em razão dos baixos salários? Os policiais faziam bico. E qual tipo de bico? Qual tipo de atividade? Ia fazer segurança em posto de gasolina, em farmácia, supermercado, em bares, uma infinidade de lugares. E nós tínhamos uma taxa muito alta de morte de policiais militares quando exerciam essas atividades extra-corporação que nós chamamos de bico. Para atender 2 interesses, de aumentar o efetivo da Polícia Militar e para, de uma certa forma, contribuir com o policial militar, com uma ajuda, com um reforço no seu salário, foi instituída essa diária, que é como se fosse o pagamento de uma hora extra. Então, o Estado instituiu isso em 2013, com a previsão de acrescentar por dia no Estado de São Paulo mais de 3.000 a 4.000 policiais militares distribuídos no Estado. Então, os policiais militares se voluntariam com essa finalidade de trabalhar em seus horários de folga para fazer policiamento, em turnos de 8 horas, recebendo uma remuneração hoje atualizada de R$ 256 por esse turno de serviço, que o valor é atribuído em UFESP. É 8 FESP por 8 horas. Aí o Tribunal de Justiça tem no Estado vários fóruns distribuídos em vários municípios, várias comarcas. E tem a necessidade de se colocar policiais militares nesses fóruns. E o Tribunal de Justiça firmou um convênio, um termo de convênio com a Polícia Militar, remunerando esses policiais militares para atuarem nos fóruns durante as audiências que nós temos no dia a dia, que normalmente acontecem depois do almoço.
por volta das 13 horas até as 18, 19 horas. E isso foi feito. Então, hoje, quando se vê um policial militar dentro de um fórum, aquele policial militar está sendo remunerado pelo Tribunal de Justiça. E o mesmo nós fizemos aqui na Câmara Municipal, a exemplo da Câmara Municipal de São Paulo, o doutor Segala, então presidente dessa casa, e acabou sendo instituído agora na presidência do vereador Marcos, nós temos policiais militares trabalhando em horário de folga e recebendo por isso, por meio de DGEM. Aí, espero que o maestro da prefeita esteja nos ouvindo, que é o Rafael, se não o líder está aqui. A solução para a prefeita, para o Centro Pop, para outras atividades pertinentes que precisam de reforço de policiamento, é a Prefeitura Municipal estabelecer, por meio de termo de convênio com a Polícia Militar, via Secretaria de Segurança Pública, a instituição da diária extraordinária para policiais militares. A diferença de DGEM para atividade delegada é uma só. Permita, presidente, fazer esse esclarecimento. O que é atividade delegada? O próprio nome já diz. Quando eu tenho atividade delegada implantada no município, significa que o município pode delegar uma atribuição que é dele. Por exemplo, fiscalização de bares e similares, fiscalização de alvarás de funcionamento. A quem cabe essa atribuição? Ao município. Então, ele delega à Polícia Militar para fazer essa atividade. E por isso que chama-se atividade delegada. Quando eu faço um termo de convênio para a contratação de policiais militares com o pagamento da DGEM, que é a diária extraordinária, aí o policial militar ele vai fazer policiamento, a sua atividade principal. Então, o município contrata o policial militar para poder fazer a sua atividade. Por exemplo, pode ter os dois, vereador Júnior, tanto a atividade delegada, que não muda a sua característica, como também a DGEM, que é para fazer policiamento. Então, para o Centro Pop, se é necessário, por exemplo, instituir lá e colocar um policial militar permanentemente no Centro Pop, a saída é a diária extraordinária, que é a DGEM. Feitos os esclarecimentos, eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que abre da palavra. O próximo Edmilson Marinho da Silva Júnior, que abre mão da palavra. O próximo Guilherme Berriel Cardoso, que pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, pastor Bira, olha, o meu irmão, desde 40 anos, foi jogador de hóquei. Então, quando o senhor falou do hóquei aqui, passou um filme na minha cabeça, né, do meu irmão, que faleceu, e o Falcon Rollers, bem, na verdade, o Raduan Trabulsi, quem liberou o uso do Raduan Trabulsi para o hóquei, porque o hóquei era do BTC, e o BTC acho que estava reformando a quadra, e o Roger Barudi, o ex-vereador Roger Barudi, que na época era secretário de esporte, liberou o Raduan Trabulsi para a prática do hóquei, né? Então, o Raduan Trabulsi é usado, acho que antes de 2016, que foi que o Gazeta entrou, que o Roger Barudi antes era secretário, 2015, 2014, nessa. E eles investiram muito com dinheiro próprio. Só que o meu irmão jogava o hóquei tradicional, né? Com 2 rodinhas em paralelo, né? Não, esse Falcon Rollers é o hóquei inline, que são as 4 rodinhas. E até tem uma racha entre eles, entre o hóquei inline e o hóquei tradicional, cada um quer ver o seu lado, em vez de se unirem, né? Mas parabenizo Vossa Excelência, e pode contar com o meu apoio, viu? Porque tem todo esse lado emocional, então pode contar com a minha ajuda nessa empreitada, viu? Agora, sobre essa dança de cadeiras, né? Porque teve pouco tempo, o secretário da CEPLAN, né? Secretaria da CEPLAN, agora com o Luiz Renato Fusel, hein? Vai ter trabalho grande, hein?
para acabar com a corrupção lá na CEPLAN, hein? Que deve estar enraigada até o... né? Então eu desejo sorte para ele, viu? Porque vai ter que encarar esse BO de frente. Né? Que por enquanto a gente tem um nome só, o Wagner Bertolucci, né? Que na reunião com a Senag, né? A prefeita, viu, vereador Segala, numa reunião para desburocratização da CEPLAN, lá na prefeitura, foi depois daquela audiência pública que eu realizei aqui, que o senhor participou, e a prefeita, junto com o representante das construtoras, com o pessoal da Senag, falou, olha, porque eles não podiam falar, eles têm medo de represária, né, os engenheiros arquitetos, né, porque são usuários da CEPLAN, né, e eu falei para a prefeita, olha, tem muito, não adianta boa vontade aqui, se no segundo, terceiro escalão o pessoal vem de dificuldade, cria dificuldade para vender facilidade, né. Daí o ex-secretário, o Nilson Girardello, junto com a prefeita, falou, nós queremos nome. Já tem nome, é a terceira semana que eu estou falando. Suelen, você já tem um nome. Quero ver ações agora. Eu quero ver punição exemplar para o Wagner Bertolucci, que é um vagabundo, né? Que é um corrupto, né? Falar o quê? Depois que a casa cai, né, vereador? Agora assume, né? Que é corrupto. Eu fiz um artigo 18 pedindo os últimos 10 anos do que ele liberou para passar um pente fino. Até onde atinge essa corrupção, né? Ainda não chegou. Mas... Então tem um esquema lá, porque é impossível ele também atuar sozinho, né? Sem a conivência de ninguém, né? Do chefe, de, sei lá, subordinado. Tá complicado, né? Para dar o exemplo, né? Então, sorte ao Luiz Renato Fuzel, porque tem que acabar com essa palhaçada dessa corrupção na CEPLAN, que é um atraso para a cidade. E outra coisa também, na Secretaria da Educação, nada contra o Nilson Girardello, que é uma pessoa que eu admiro demais. Um profissional capacitado, um pesquisador, mestrado, doutorado, professor da Unesp. Mas eu não sei se ele é a pessoa certa para ocupar o cargo da Secretaria de Educação. Porque é muito problema a Secretaria de Educação. Ela tem que otimizar muita coisa. Eu não sei se o intuito da escolha do Nilson é pelo fato dele ser arquiteto e achar que vai agilizar todas as obras. Você entendeu? Mas ele tem um perfil de pesquisador, o perfil dele é diferente. É um perfil de professor universitário. A pegada é outra. Você entendeu? A pegada é outra. E, sabe, precisa de uma pessoa, viu, vereador Segala, que realmente agilize as coisas na Secretaria da Educação. Alguém que otimize todas as obras paradas. Não pode manter essas obras paradas do jeito que estão. Então, com todo respeito ao Nilson Girardello, eu não sei se foi uma boa escolha em função do perfil dele. Eu admiro muito ele, mas eu acho que o secretário de Educação precisa ter um outro perfil. Um perfil para agilizar as coisas. Obrigado, vereador. É isso aí, obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Antônio de Souza, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador José Roberto Martins Segala, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Júnior Rodrigues, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Júlio César Aparecido de Souza, que abre mão da palavra. Passaremos agora a... Não temos aviso hoje? Então, vamos para o minuto de silêncio. Peço ao apoio legislativo que confirma se temos avisos para a semana, porque me chega a informação que temos audiência pública essa semana. Tem. Esse mesmo. Sim. Uhum.
Quarta-feira. Reunião pública, discussão sobre a isenção de IPTU de imóveis alugados para templos religiosos. Quarta-feira, dia 9, às 9 horas. Ok? E à tarde, nós temos também... Essa foi o vereador Bira que convocou, né, vereador? E agora nós temos uma que é do vereador Borgo, que é a audiência pública da Comissão de Saúde, que discute 3 pautas da saúde municipal com o Poder Executivo, às 14 horas. Então, quarta-feira, às 9 horas, às 14 horas. Ok? Tranquilo. Senhores vereadores, passaremos agora a 1 minuto de silêncio solicitado pelo vereador Milton Sardim, a Judite Carnevale, o Serginho Brum para Maria de Souza, que ela que é a irmã da Olívia e do Avelino lá do Geisel, e também o vereador José Roberto Martins Segala solicitou 1 minuto de silêncio a Antônio Lippe. Todos em pé, por favor. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 40ª sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022, às 17h35. Tenham todos uma semana abençoada.